Oi, gente, o Amigo Animal está começando e hoje é um domingo em que a gente quer tocar num assunto com vocês que não é agradável. Na última semana, vocês devem ter visto ou ouvido uma denúncia a respeito do Centro de Controle de Zoonoses de Cubatão. Aliás, essa é uma denúncia de muitos anos, né? Como tudo nesse país, tudo aquilo que a gente depende da justiça é muito moroso, né? Em se tratando de animais, então, a gente não tem nem o que comentar. No mês de maio, nós recebemos, a ONG Viva Bicho Santos recebeu uma denúncia muito grave das condições em que os animais do Centro de Zoonose de Cubatão viviam. Lá é assim, gente, eles têm um centro de zoonose lindo, que eles construíram através de uma multa ambiental de uma empresa que tem que pagar, então pagando, eles então trocam por uma obra, alguma coisa que a prefeitura necessita. Construíram esse centro de zoonoses e a intenção era desativar aquele holocausto que eles tinham e que mantinham os animais. O que eles fizeram? Mantiveram aquele holocausto com os animais morrendo lá dentro, um lugar horrível que vocês vão ter oportunidade de ver, e que a ONG Viva Bicho teve, infelizmente, a oportunidade de visualizar também. Eu estou aqui do lado da Mariluce Pereira. A Mariluce Pereira é presidente da ONG Viva Bicho Santos, que eu convidei para contar para vocês, porque nessas horas, gente, tem muita gente falando, muita gente que não sabe, muita gente se aproveitando. A gente não pode esquecer que a gente está em ano eleitoral. Então, a gente não quer troféu para ninguém, mas a gente quer falar a realidade do que vem acontecendo e não apontar o dedo. A nossa preocupação, única e exclusivamente, é o bem-estar dos animais. Então, a Mariluce, né, Mariluce, obrigada por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu soube que você, a ONG Viva Bicho, quando soube que os animais lá dentro, por incrível que pareça, ainda morrem de sinomose, ficam agonizando. Sinomose é uma doença que, quando um pega, todos os outros que estão em volta pegam, porque é uma doença altamente contagiosa, que sempre existiu dentro de centros de zoonose, há muitos anos atrás, né, gente? Não na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, num dos lugares mais evoluídos do país, né? Isso daí a gente pensa que só existe no Nordeste, infelizmente. Mas aqui do lado da gente, tinha um monte de cachorro morrendo de sinomose, agonizando, e lá ficam nas baias. E foi esse cenário que você presenciou? Foi. Nós estivemos lá em maio para poder vacinar os cachorros. Todos os cachorros, foram 150 doses de V8. Que é a vacina contra a sinomose e outros vírus, né? Vocês foram lá e ofereceram essa vacina? Nós oferecemos a vacina gratuitamente. Isso foi uma ação da ONG. E eles tiveram uma certa resistência em aceitar essas vacinas, mas é de graça. Por que é de graça? Aceitar? Eu acho que por conta de eles nunca terem feito esse serviço lá dentro. Eu lembro que vocês explicaram. Explicamos. É a saúde dos animais, que vocês não queriam nada em troca, que vocês só queriam ajudar. Exatamente, que a gente estava entrando numa época agora de sinomose, né? Existe um surto lá dentro, o vírus já está no local, e mesmo assim a resistência deles em aceitar a vacina foi grande. Mas a gente acabou conseguindo. Eu acho que eles nunca tinham vacinado, e por conta disso não estava com essa... Dá trabalho, enfim, exatamente. Nós levamos a equipe, porque a gente não ia dar essas vacinas, as doses das vacinas na mão deles, então nós levamos a equipe, ficamos presentes, tivemos a certeza que todos os animais foram vacinados, né? E eles têm um espaço, eles têm dois espaços, como você falou. Eles têm o espaço do prédio novo, que foi construído em 2009, que fisicamente é um ambiente maravilhoso, né? O centro cirúrgico dele, as próprias baias, o canil em si. Mas tivemos a infelicidade de conhecer esse local e, por fim, até a felicidade da gente ter visto o que a gente viu, que por conta disso a gente está entrando no Ministério Público e está sendo feita essa denúncia, que é o espaço antigo deles, que é o centro de zoonose do prédio antigo. Lá, eles têm, em média, eu fiz a contagem, foram 25 cães. E eles estão enjaulados, todos os 25 cães enjaulados. Há anos, né, Mari? Há anos. A informação que nós tivemos pelos funcionários do local, de 2 a 5 anos.
E nunca é bom a gente ressaltar que essas fotos que vocês estão vendo, essas portas não são abertas. Eles ficam confinados naquele local e as portas não são abertas. Eles limpam, porque tem animal que já enlouqueceu. Então eles limpam jogando água lá dentro e puxando com o rodo. Eles enfiam a mangueira e o rodo pela fresta da grade. Os agressivos, que eles têm mais dificuldade para tirar, né? Porque tem que ser com cambão. Até foi uma cena triste que a gente presenciou para poder vacinar os animais. Eles foram... Os veterinários me falaram que foi traumatizante. Foi traumatizante. Para o veterinário chegar chorando... Não, foi traumatizante. A cena que a gente viu ali foi traumatizante. E a grande maioria ali, os animais já estão loucos, com a saúde mental comprometida, pelo confinamento. Eles não chegaram dessa forma, claro. Pelo confinamento. Quando a gente fala em quadrado, eu até estou dando o exemplo de pet shop, quando a gente leva um cãozinho para tomar banho que fica naquelas jaulinhas temporariamente, é mais ou menos isso. Então, você imagina um cachorro naquele local durante 5 anos, sem sair. Eles não têm, sabe-se ali, até a denúncia no Ministério Público de 2013, 2012, pela mesma, 2012 ou 2013. 2012 houve um inquérito civil já. Já foi aberto o inquérito civil, porque nesse local, gente, em 2012, eu lembro, não existia ainda WhatsApp, essas redes sociais, não era uma coisa muito forte, era mais e-mail. E eu lembro que eu recebi o e-mail, foi uma semana de chuva, os animais dentro d'água, porque quando chove lá, alaga tudo. E isso permanece até hoje. Até hoje. É dessa forma que a gente vê. Tem um cenário ali muito triste, que são esses quadrados que eu citei. Então, são 2 andares. Então, os animais que estão em cima... pouco se movimentam, né? Porque realmente é muito pequeno. Eles fazem xixi e cai tudo no de baixo, inclusive dentro da ração, dentro do pote de ração e do pote de água, porque até para facilitar eles jogam a ração pela grade. Então fica tudo muito grudado na grade. Então é isso que a gente viu. Existem animais dóceis, né? Eu cheguei para o coordenador, eu perguntei se ele não teria no espaço novo do prédio algumas baias livres. Não, porque tinham, né? Então, ele me falou que quando eu estive lá, ele falou 1 ou 2. Eu falei, vamos até o local para a gente ver? E, na verdade, tinham 7 baias. E eu questionei ele, eu falei, por que você não pega esses animais, pelo menos que são dóceis, né? E leva para esse local? Que tem que limpar a baia, provavelmente. Não soube explicar. Ele não soube explicar, ele fala muito e diz pouco. E diz pouco. Então, ele não soube explicar. Então, ali é uma situação assim, tem que resolver o problema daqueles animais, né? E resolvendo o problema dos animais, é um local que tem que ser destruído. Não pode existir a possibilidade de outro animal entrar ali. Então, mas o que a gente sabe é que em 2012, eu lembro que a prefeitura foi obrigada a contratar um adestrador, que até foi o Jorge Pereira, um excelente especialista em comportamento animal, que veio de São Paulo, que deveria ter sido pago pela prefeitura de Cubatão, mas parece que isso não aconteceu e por isso ele parou de vir. Só que a gente sabe também que um animal, não adianta você querer mudar o comportamento de um animal por meia hora, 1 hora, e depois você enfiar ele no confinamento de novo. No local onde ele está. Todo adestrador, especialista em comportamento animal, sabe que para aquele animal ter recuperação, ele tem que sair daquele ambiente. Ele tem que estar num ambiente mais amplo, melhor. Então, quem fez esse trato já fez sem conhecimento nenhum. Eu vou contratar um cara, aí, como sempre, o que acontece? Fez isso 1, 2 meses, não pagaram, o cara foi embora, ninguém falou mais nada. Estamos em 2016 e o assunto é o mesmo e ninguém fez nada. E então, não deu resultado, né? Claro. Por conta que ele volta para o mesmo ambiente. O Jorge, inclusive, eu lembro que o Jorge, na época, ficou com 2 cachorros deles e levou embora e não trouxe mais. Porque ele me mostrou, na época, eu lembro, um cachorro que ele não andava. Ele só ia para frente e para trás, para frente e para trás. Eu cheguei a ver esse cachorro no sítio do Jorge, que eu tive uma crise de choro quando eu gravei isso. Eu não sei se foi com você, Ali, eu acho que foi até com outra produtora. Porque eu mostrei a posição do animal. Ele só andava para frente e para trás, ele fazia aquele movimento de elefante, sabe, de circo condicionado, de tantos anos que ele estava trancado numa dessas baias. Então, é assim, o que a gente quer, Marilúcia, é assim, esse é um trabalho
é um desgaste emocional muito grande para as pessoas da ONG, porque vão dar a cara para bater, não tenham dúvida que já estão sofrendo uma pressão terrível, um bombardeio terrível, e as pessoas têm vida, têm família, trabalham, né? Mas estão fazendo por amor aos animais. Então, o que se precisa, gente, é de todos vocês que encontram comigo na rua, que me abraçam com todo carinho, falando fica com Deus, que Deus te abençoe, que essas pessoas é de vocês que a gente precisa. A gente precisa do apoio da população para que isso realmente termine em Cubatão. A gente tem que derrubar aquela porcaria, aquele holocausto que tem lá e imediatamente construir, imediatamente com prazo de início, médio e final de prazo, outras baias estarem prontas e com a contratação, sim, de um adestrador para fazer atividade com esses animais, para ver se eles podem ser recuperados. E eu queria falar com você do gatil, que não existe gatil. Existe um bando, vocês vão ver na foto também, uma gaiola em cima da outra. Cheia de gatos. Né? Gaiolas, exatamente as mesmas gaiolas que a gente vê em pet shop. Essas gaiolas, elas estão numa sala, né, onde tem ali cerca de 7 ou 8 cachorros soltos no meio das gaiolas. E esses gatos, a gente sabe que gato é um animal vertical, esses gatos, eles não saem em absolutamente momento algum. Eles só saem para ir para o colo do tratador, para dar tempo de ele tratar a gaiola e ele volta. São animais extremamente estressados, comprometidos com a saúde mental deles. Muitos estão com deficiência já devido ao atrofia, musculatura, devido ao confinamento, né? Enfim, é uma outra situação ali e foi comprometido, numa das reuniões que nós tivemos, a construção do gatil. Inclusive, essa construção do gatil, nós estivemos com o chefe de gabinete, Fábio Inácio, que nos recebeu muito bem, muito gentil. Graças à reunião, rendeu um pouco mais por conta do atendimento dele, porque se a gente fosse esperar do coordenador do centro de zoonose, ele dizia não para tudo. Não, que ele não queria, que ele não podia, que ele... Nada. Ele não queria sequer que houvesse uma reforma para que tivesse um gatil para os animais. Nem isso ele queria. Então, sinceramente, gente, não dá. Eu posso dizer para vocês que eu sou funcionária pública de carreira. Acredito que esse moço também deve ser. Eu não sei qual é o medo. Eu não sei, isso é falta de vergonha na cara mesmo, porque você está num lugar com animais, com o título de médico veterinário, e ser conivente com essa sujeira. Se eu fosse ele, rasgava o diploma, ia ser açougueiro, ia ser alguma coisa, porque, me desculpe, não dá para aceitar sob um discurso técnico de que a zoonoses precisa se preocupar com outra coisa. Não dá, não dá. É a mesma coisa que um cirurgião cardiologista vê uma criança atropelada na rua e fala, desculpa, eu sou cardiologista. Né? Não dá. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita e só com o apoio da população é que isso pode ser feito. Só com o apoio da população. É a força que a gente tem. Em época de campanha eleitoral, tudo dificulta, né? Tudo dificulta. Agora tem pessoas aparecendo, inclusive pessoas políticas de Cubatão, dizendo que eles já estão tomando providências, que isso é um caso antigo. Só que agora, depois da denúncia feita, isso está sendo feito agora, né? Não, existem vereadores que são de uma... Existe uma frente parlamentar que é de vereadores de todas as cidades da Baixada que criaram para que houvesse uma luta em comum em benefício do bem-estar animal. Cada vereador defende a sua cidade, claro. Vereadores de Cubatão agora se manifestaram. Nunca. Eu sequer duvido que tenham ido alguma vez lá no centro de zoonose. Duvido. Agora disseram que desde 2013 eu estou lutando para mudar. O cara é vereador, tá desde 2013, nós estamos em 2016, ele não conseguiu nada, não se candidata mais, porque pelo amor de Deus, né? Nada, não participou ninguém, não chamou nenhuma ONG para conversar, não fez uma denúncia pública, não se manifestou publicamente. Gente, se você está ali por um ideal, então sai da frente parlamentar, não diz que faz parte da frente parlamentar, porque animal não fala. Animal, a gente precisa de pessoas, eu posso até estar me comprometendo falando isso aqui, mas não dá. Chega uma hora na vida da gente que ou a gente é transparente, fala o que pensa,
Ou então vamos fazer tricô, vamos fazer crochê e não vamos fazer mais nada e vamos deixar espaço para aqueles que têm coragem. Ninguém aqui é Ivanhoé, não é nada disso. O que a gente quer é um mínimo de dignidade. Ninguém pode ser prefeito numa cidade e dar as costas para os animais, como está acontecendo com essa prefeita de Cubatão. Só que ela não é culpada. Culpada é ela e todos os funcionários daquele centro de zoonoses. Porque eles podem sim pedir ajuda, tem medo de perder emprego? Fala para um amigo denunciar, fala para o outro denunciar, pede ajuda, faz alguma coisa. Não venham me dizer que, ai, coitadinhos. Não são coitadinhos, não. Não são coitadinhos. A gente tem um monte de problema em Santos, um monte de carência, gente. A gente faz um monte de burrada, acerta muito. Só que é o seguinte, dentro de um órgão público de Santos, não tem funcionário que não goste de animais e que não tenha compromisso com eles. E gostar só, não adianta. Gostar só é, ai, bonitinho, vamos comer uma pizza e deixa morrer. É comprometimento. É isso que falta nos funcionários de Cubatão. Comprometimento. Porque se tivesse, aquilo não estava mais naquela situação. Desculpa o desabafo. Não, imagina, mas está certíssimo. A gente viveu isso, a gente vive isso todo dia e não dá mais. Não tão perto da gente, enquanto a gente perde o sono sabendo que os animais estão morrendo de frio, como aconteceu esses dias, e está todo mundo dormindo tranquilo, né? Ou morrendo de calor, né? Que foi o caso de um dos funcionários lá de dentro, que eu escutei, foi dito para mim isso, que uma cadela entrou no cio, emprenhou lá dentro, porque os animais não são castrados. Um centro cirúrgico da NASA. Eles não são castrados, a fêmea teve a cria lá dentro e os animais morreram de calor. Foi isso que me disseram. Os animais, todos os filhotes, se eu não me engano, eram 6, eles morreram de calor. Porque eles estavam na baia, quer dizer, eles não tiveram cuidado de pegar os animais, levar lá para dentro até do centro cirúrgico, tem umas outras salas, não. Eles viram os animais morrendo de calor e assim deixaram, assim aconteceu. A gente fica com... Obrigada, Mariluce, obrigada pela coragem, obrigada. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que está sendo muito difícil. É difícil viver isso e é difícil sofrer a pressão de quem tem o poder para isso. Então, eu quero parabenizar toda a equipe da Viva Bicho, que eu sei que está todo mundo junto, e todos aqueles que não são da Viva Bicho, mas que apoiam também, todos aqueles que amam os animais e que apoiam um trabalho sério. Agradecer também as pessoas das outras entidades que também apoiam, e agradecer a você pela credibilidade que você dá a gente. Se isso não fosse tão sério, a gente não estaria aqui falando. Vocês sabem que há 11 anos esse programa está no ar e a gente não faz sensacionalismo, a gente mostra quando é real e não existe a possibilidade da gente escutar o outro lado, porque o outro lado não vai ter coragem de sentar aqui e falar as coisas que eu já ouvi, né? Que cachorro na rua é atropelado porque provavelmente ele tem raiva, porque ele tem um problema neurológico. Então é essa justificativa. O coitado é atropelado e ainda taxado de que tem raiva. Então, esse tipo de afirmação, que era uma afirmação antiga do Instituto Pasteur, quando existia raiva no Brasil, perdura, está enraizado até hoje em alguns profissionais que não evoluíram. Então, a gente não gostaria que esses profissionais convivessem mais com os animais, porque não dá, deveriam escolher outra profissão. Obrigada, vamos para o intervalo e no próximo bloco uma coisa legal para vocês.